nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês, começar mostrando uma ferramenta que vai ajudar bastante. Hoje nessa aula nós vamos falar de raízes de equações e raízes de funções, tá? Então, a visualização de uma função, do gráfico de uma função, facilita, ajuda bastante na hora de resolver e de entender os problemas. Então, eu sempre aconselho meus alunos, sempre que possível, faça o gráfico de uma função, faça o esboço do que você está querendo resolver, que fica mais fácil de você entender e você visualizar. Então vamos fazer alguns gráficos aqui só para vocês entenderem. Então a ferramenta que eu vou indicar para vocês utilizarem aqui é o Google. Você entra lá, digita lá Google na barra de endereço, vai abrir aqui a página do Google que todos conhecem, né? Uma ferramenta extremamente conhecida. Então vamos pesquisar aqui no Google o seguinte, eu vou digitar aqui só, digita aqui plot e a função que eu quero plotar. Vamos plotar aqui uma função x² menos 9, por exemplo, certo? Então digitei ali, ó, plot x² menos 9, dou um enter. Olha só aqui, ó, o resultado. No próprio Google aqui ele já tem uma ferramenta de gerar gráfico. Tá? Ele vai gerar o gráfico dessa função aqui para nós, x² menos 9, olha que interessante aqui. E aí eu posso pegar esse daqui, ó, com o clique do mouse, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Eu posso vir aqui e mexer nesse gráfico aqui, ó. Clico no gráfico e mexo aqui, tá? Estão vendo aqui em cima aqui, ó, x e o y são as coordenadas da posição do mouse. Tá vendo que à medida que eu mexo aqui, ó, essa bolinha aqui vai percorrendo o gráfico, ele mostra aqui qual que é a coordenada daquele ponto que o mouse está indicando. Então eu tenho aqui, ó, no ponto, nessa bolinha aqui, olha só, é o ponto x igual a 1.008 e y igual a menos 7.98. Viram só? Então você clica aqui, ó. Se você apertar Ctrl e a barra de rolagem, você consegue dar zoom, diminuir o zoom, tá? Então isso daqui é uma ferramenta muito legal que ajuda bastante. Isso daqui serve para qualquer gráfico. Vamos colocar um gráfico um pouco mais complexo aqui. Vou colocar seno de x mais x ao cubo, por exemplo. Olha só, digita qualquer função aqui que ele vai aparecer o gráfico disso daqui. Viram só que bacana? E aí, de novo, você vai dando zoom aqui, vai diminuindo o zoom, você consegue ver o gráfico disso daqui, tá? Vamos melhorar isso daqui, olha só, vem aqui e edito. Vou colocar vezes aqui, isso daqui é bacana, esse gráfico aqui, ó, a gente vai ver. Olha que legal esse gráfico aqui. Então tá aqui, olha só, uma função senoidal, olha só que legal, a partícula ali se deslocando, né? Você vai ter uma função senoidal, a gente pode diminuir o zoom aqui, olha só. Uma função senoidal multiplicada por um x ao cubo, né? Então ela vai ampliando aqui a amplitude de vibração dessa função seno e cosseno. Então viram só que é bem interessante essa função. Então nós vamos utilizar agora bastante funções. Vamos colocar aqui, ó, x ao cubo menos x² mais 3x menos 5, por exemplo, a função de terceiro grau. Olha só, está aqui a nossa função. Temos aqui, muito bacana isso daqui, né? Olha só, vamos colocar uma outra função, escrever de uma outra maneira, x menos 3, que multiplica x mais 2, que multiplica x mais 5, por exemplo. Olha só, uma função do terceiro grau, olha que bacana aqui, ó. Então eu tenho o gráfico dessa função aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque nós vamos precisar do gráfico dessa função aqui e os pontos, olha só, onde acontecem raízes. Estão vendo aqui? Porque nós vamos querer agora aqui para frente, como eu falei, nós vamos calcular agora raízes de funções e de equações, tá? Então, se eu souber aqui qual que é pelo menos o intervalo que contém uma raiz, vai ajudar nos nossos cálculos. Vamos dar um zoom aqui, olha só. Eu vejo que aqui, no intervalo de 2 até 4, vamos colocar aqui 3 é uma raiz, né, porque eu coloquei o resultado exato, mas no intervalo de 2 até 4 eu vejo aqui graficamente que eu tenho uma raiz, certo?
Então isso daqui já vai ajudar nossos cálculos. Qual outro intervalo que eu teria uma raiz? Olha só, intervalo de menos 3 a menos 1. Um outro intervalo de menos 6 a menos 4, eu tenho outra raiz. Então está aqui o nosso gráfico. Então uma maneira bem simples, bem básica de fazer gráfico é essa daqui, tá? Você consegue fazer gráficos em 3D também. Vamos colocar aqui, ó, plot x² mais y ao quadrado. Olha só, eu tenho uma superfície, né? Mas isso daqui já é conteúdo para outra disciplina, mas só para vocês terem uma ideia aqui como essa ferramenta aqui, o Google é uma ferramenta bem poderosa, bem interessante para vocês que são estudantes, para nós que trabalhamos principalmente com visualização, né? Então isso daqui para estudo é extremamente útil, tá? Então tá aí uma ferramenta para vocês utilizarem, tá bom? Vou falar aqui então de raiz de função, tá? E depois nós vamos estender o conceito aqui também para raiz de equação. Então nós já sabemos, vamos relembrar lá o básico, raiz de uma função. Eu peguei aqui uma função de segundo grau, tá? Uma funçãozinha bem simples aqui, bem conhecida já, olha só. 3x² menos 4x menos 5, uma funçãozinha bem simples, tá? Então olha só, isso daqui é uma parábola, né, com cavidade voltada para cima, que nós já conhecemos, tá? Mas a minha análise aqui é isso daqui. Deixa eu colocar essa função um pouquinho para cá. E vamos dar um zoom aqui no nosso gráfico. Olha só. Então, o que me importa aqui nesse momento é isso daqui. Eu percebo aqui, olha só, que essa função aqui, ela intercepta o eixo x, correto? O eixo x está aqui e a função é uma parábola, ela intercepta. Ela intercepta em 2 pontos, né? Se nós continuarmos aqui, vai interceptar em 1. Nós vamos pegar só um ponto aqui. Então eu percebo aqui, fica fácil nós percebermos, que essa função vai interceptar o eixo x exatamente nesse ponto aqui, correto? Olha só. Esse ponto aqui está entre 2 e 3. Estou vendo aqui, olha só, que o intervalo que contém essa raiz é o 2 e o 3. É um pouquinho maior do que 2, então obviamente é um valor, não é um valor inteiro, não é uma raiz inteira, correto? Isso daqui é um número decimal, pode ser uma dízima não periódica, infinita, né? Então nós precisamos encontrar essa raiz com uma certa aproximação, com um certo grau de precisão. Esse é o nosso objetivo. Então, antes de falarmos como que nós vamos encontrar essa raiz aproximada, uma equação de segundo grau é fácil, né? Você usa lá a formulazinha que nós vimos na aula passada, vocês já têm aqui aquele código pronto para calcular essa raiz, né? Então, testem lá aquele código, nós vamos encontrar o valor aqui. Mas olha só, vou analisar essa função aqui. Olhando o gráfico dessa função, eu percebo algo aqui, olha só. Que nessa região aqui, ó, vou destacar essa região toda aqui, a minha função ela está abaixo do eixo x, correto? Minha função ela está abaixo do eixo x. Se ela está abaixo do eixo x, ela vai ser negativa, não é isso? O sinal dela é negativo, correto? Ela está abaixo do eixo x, olha só. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui para a minha função, vamos fazer um destaque, qualquer ponto que eu pegue aqui, olha só, qualquer valor x que eu pegue aqui, só relembrar esse conceito, tá? Isso aqui é importante, pessoal. Qualquer ponto x que eu pegue aqui, eu vou ter um valor correspondente aqui no eixo y para a minha função, correto? Isso daqui são as coordenadas x e y desse ponto aqui, correto? Então, para qualquer ponto que eu pegue aqui nessa regiãozinha que eu destaquei, essa função aqui ela vai ser negativa, olha só. Então, eu pego qualquer ponto aqui, qualquer valor x, substituo aqui, ó, o que vai acontecer aqui no meu gráfico. Qualquer projeção lá no eixo y vai ser negativo, olha só. Peguei mais um valor aqui, vamos projetar lá no eixo y. Olha só, eu tenho valores negativos, não é isso?
Então, nessa região aqui, a minha função ela é negativa. Tá? Passei desse ponto aqui, ó, vou pegando valores de x, vou aumentando, passei desse ponto aqui que é a minha raiz. Quando eu passo esse ponto, eu chego nessa região aqui. Vou destacar essa região aqui, olha só. Coisinha um pouquinho diferente, ó. Estou nessa região. O que acontece nessa região com a minha função? É fácil de ver que nessa região aqui a minha função ela vai ser positiva, não é isso? Então qualquer valor que eu pegue aqui vai dar um resultado positivo, não é isso? Então olha só, vamos verificar isso daqui. Então qualquer valor que eu pegue aqui, qualquer valor de x que eu pegue aqui, olha só. Peguei esse valor aqui, eu tenho uma projeção lá no eixo y maior do que zero, positiva. Peguei um outro valor qualquer aqui, ó. Eu vou ter uma projeção lá no eixo y positiva, correto? Então qualquer ponto nessa região aqui vai dar um valor positivo. Então aqui eu consigo concluir com essa observação, pessoal, que a minha função nessa região aqui ela é negativa e nessa região ela é positiva, correto? Então olha só, vamos imaginar que a gente não conheça o ponto da raiz, né? E a gente não conhece mesmo, né? Mas vamos imaginar também que a gente não tem um método para calcular. Nesse caso aqui nós temos, né, que é o método daquela fórmula quadrática, né, conhecido como equação de Bhaskara. E eu consigo calcular o valor dessa raiz aqui. Vamos imaginar que eu não tenho ideia, eu não consigo, não tenho esse método direto para calcular, esse método exato. Então o que nós vamos fazer? Se eu conhecer pelo menos um intervalo que eu consiga perceber isso daqui, ó, vamos pegar um intervalo aqui de menos 1 até 3. Tá? Vou pegar esse intervalinho aqui. De 1 até 3, tá bom? Esse é meu intervalo, tá? Vou destacar aqui o meu intervalo, tá bom? Vou fazer um destaque aqui. Então, meu intervalo é esse aqui, correto? Então, olhando nesse intervalo aqui, eu consigo perceber que desse ponto aqui até onde está a minha raiz, a função ela é negativa, e desse ponto aqui até aqui onde está a minha raiz, a função ela é positiva. Correto? Então estão percebendo aqui que nesse intervalo de 1 a 3, em algum momento ocorreu uma mudança no sinal da minha função. Eu estava com uma função abaixo do eixo x, correto? Então ela era negativa, e chegou a algum ponto que a minha função ela começou a estar acima do eixo x, passou a ser positiva. Então eu percebi uma mudança no sinal. Correto? Quando ocorre uma mudança no sinal da função, eu consigo afirmar com certeza que naquele intervalo, existe pelo menos uma raiz. Certo? Naquele intervalo existe pelo menos uma raiz. Então isso daqui já é uma ideia básica para o nosso método de determinar a raiz para uma função qualquer. Lembra lá que a função de Bhaskara, né, conhecida como equação de Bhaskara, que é um método analítico para encontrar uma função, a raiz de uma função de segundo grau, de uma equação de segundo grau, só serve para funções de segundo grau, melhor, para equações de segundo grau, certo? Você consegue determinar essa raiz, essas raízes, no caso são duas raízes. Se eu pego uma função de terceiro, quarto, quinto grau, por exemplo, eu já não tenho método. Se eu pego uma função senoidal, né, um seno esquisito ali, opa, desculpa, bati no microfone. Se eu pego uma função seno vezes um cosseno, alguma coisa diferente do que nós estamos habituados, diferente de uma equação de segundo grau, eu já não consigo uma fórmula direta, né, uma maneira exata de calcular a raiz. Então eu preciso de uma maneira de aproximar as raízes. Então, a primeira forma, o primeiro método que nós vamos estudar, chamado de método da bissecção, tá? Ele vai tomar por princípio essa ideia que eu acabei de explicar, do intervalo. Eu preciso então determinar um intervalo, tá?
um intervalo A e B, então tem dois extremos ali, tá? De A até B, em que contenha pelo menos uma raiz. E como que eu sei se contém uma raiz? Porque vai acontecer isso daqui, olha só, num determinado ponto do intervalo a função vai ter um valor, um sinal, não me interessa se é positivo ou negativo, tá? Isso não importa, não faz diferença, mas no outro lado do meu intervalo, o sinal vai ser oposto. Então, se aqui é negativo, desse lado aqui tem que ser positivo. Se aqui fosse positivo, desse lado teria que ser negativo, correto? O que importa é que os sinais sejam opostos. Tá? Esse que é o princípio básico do método, o método da bissecção. Tá bom? E o método da bissecção nós vamos encontrar lá na nossa apostila. Então, olha só, nossa apostila começa aqui falando zero de funções algébricas e transcendentes. Né? Esse nome transcendentes é para qualquer função ali que envolva uma raiz, um expoente fracionário, por exemplo, que envolva um logaritmo, expoente negativo, que envolva senos, cossenos, exponenciais, tá? Esse nome transcendente está indicando isso. Então, olha só que funções esquisitas que nós temos aqui. Ó. Tem uma função y igual a x² mais raiz de x menos 1. Apareceu uma raiz de x. Não dá para calcular de forma exata a raiz, tá? Bom, outro conceito aqui. Vocês estão percebendo aqui que na nossa apostila apareceu aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, y igual a x² mais raiz de x menos 1. E aqui um outro exemplo, y igual a 1 sobre x ao cubo menos raiz quinta de x. Então isso daqui é uma função, tá? Vamos reexplicar esse conceito básico aqui, né? A gente imagina que os alunos já saiam do ensino médio de segundo grau sabendo isso daqui, mas vamos repassar esse negócio aqui. Então, isso daqui é uma função. O que é uma função? Quando uma variável depende do valor da outra. Ou seja, a variável y, que está do lado direito da minha equação, da minha função, desculpem, ela depende de uma variável que aparece, de uma única variável, né, ou mais, perdão, uma ou mais variáveis, que aparece do lado esquerdo da minha função, correto? Ou seja, eu digo que y está em função de x, tudo bem? E uma equação, quando eu tenho uma igualdade a ser satisfeita. x² mais raiz de x menos 1 igual a 0. Eu tenho uma igualdade a ser satisfeita. Então, vendo que para uma função, qualquer valor de x que eu tome aqui, que faça parte do domínio da função, correto? Por essa raiz a gente percebe que os números negativos não fazem parte do domínio da função, tá? Então, qualquer valor de x que faça parte do domínio da função, eu posso substituir aqui e eu vou encontrar um valor de y correspondente, certo? Maravilha, função, isso é uma função. Y está em função de x. Equação. Esse lado aqui da igualdade deve ser igual a esse. Então eu não posso pegar qualquer valor de x aqui e substituir aqui. Concorda comigo? Por quê? Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar um valor qualquer. Por exemplo, vou colocar aqui x igual a 0. 0 ao quadrado dá 0, raiz de 0 dá 0, menos 1. Menos 1 é igual a 0? Não. Então, o x igual a 0 não satisfaz a minha igualdade. Então, isso que é uma equação. Quando eu tenho uma igualdade que precisa ser satisfeita. Tá? É muito comum aparecer a equação com duas variáveis. x² mais y² igual a 4, por exemplo. É uma equação. Se eu isolar o y igual 4 menos x², tudo dentro da raiz. Isso vira uma função. Por isso que é muito comum a gente ver os alunos confundirem funções com equações, tá? Porque os dois conceitos eles andam juntos, tá bom? Mas quando eu tenho x² mais y² igual a 4, perceba que eu tenho uma igualdade. Eu tenho um conjunto de valores de x e y que satisfazem a igualdade, certo? Quando eu pego y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, eu tenho uma função, porque o y está em função de x. Qualquer valor de x que eu substitua dentro de x ali, tal que
esse valor esteja no domínio dessa função, eu vou encontrar um valor correspondente para o y. Então eu tenho uma função, y está em função de x. No caso da equação, eu tenho que satisfazer a igualdade. Então eu preciso encontrar o valor de x, agora é uma incógnita, não é mais variável. Variável é para a função, desculpa, bati no microfone de novo aqui, tá? Variável é para a função, então a variável pode assumir qualquer valor dentro do domínio, que eu tenho um valor correspondente para y, e equação eu tenho incógnita. Por quê? Qual que é o valor de x, nesse caso para essa equação aqui, que satisfaz a igualdade, que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira, certo? Então, espero que tenha ficado claro. E por que que em alguns momentos aparece uma função aqui? Complicou, né, pessoal? Aparece uma função e, de repente, ela vira uma equação. Por causa do conceito de raiz. Raiz de função. O que que é a raiz de uma função? É o valor da variável que faz com que y seja igual a zero. Vamos ver no gráfico? Tá aqui. Esse meu gráfico está um pouquinho poluído. Vamos pegar um novo gráfico aqui. Tá aqui, olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Então eu tenho uma função, certo? A raiz de uma função é o ponto em que o y é igual a zero. E é exatamente aonde essa função intercepta o eixo x. Correto? Isso que é a raiz de uma função. Função, raiz de função, tá? Desculpa, esse gesto ficou esquisito, né? Raiz de uma função é o valor da variável que faz com que y seja igual a zero, ou f de x seja igual a zero, tá? Faz com que, graficamente, é onde a função intercepta o eixo x. Olha só, isso daqui é a raiz da função, beleza? E equação, professor, o que é raiz de equação? É o valor que satisfaz a igualdade. Pronto, a raiz de uma equação é o valor que satisfaz a igualdade. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou destacando aqui, olha só. A raiz dessa equação é o valor de x que satisfaz a igualdade. Então agora, professor, por que que em alguns momentos a função vira uma equação? Vou voltar para o gráfico. Se eu estou falando de função, aí eu pergunto para vocês, qual que é a raiz dessa função aqui? O que que isso significa? Significa, eu estou perguntando o seguinte, olha só. Estou perguntando qual que é o ponto em que o y é igual a zero. Isso que eu estou perguntando. Qual que é o ponto em que y é igual a zero? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que é o y? Y não é exatamente a nossa função? Então eu pego essa função aqui igual a zero, tá? E aí nós temos essa situação. Então, se eu pedir para vocês, qual que é a raiz da função? Y igual a x² mais raiz de x menos 1? Vocês vão pegar essa função e escrever uma equação. Olha só. Qual que é o valor de x que faz com que isso aqui seja igual a zero? Entenderam aí a diferença agora, né? Então, fizemos essa revisão aqui. Função, quando eu tenho duas variáveis, uma independente e a outra dependente. X é independente, y é dependente, depende de x. Equação, eu tenho uma igualdade a ser satisfeita, tá? Eu posso pegar uma função e transformá-la na equação quando eu quero encontrar a raiz dessa função, por exemplo, tá? Então, aqui está definido. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, voltando nesse nosso conceito aqui de função, olha só. Então, nós entendemos aqui que uma função, se ela tem uma raiz no intervalo qualquer aqui, não vamos imaginar de 1 até 3, nesse pedaço aqui, nessa regiãozinha, ela vai ser negativa, né? E nessa regiãozinha aqui, ela vai ser positiva, correto? Então, há uma mudança de sinal. Estava negativo, passou para positivo. Ou era negativo e passou a ser positivo. Se eu tenho mudança de sinal no intervalo para minha função, nesse intervalo tem pelo menos uma raiz. Tá? Então é isso que a nossa apostila começa aqui. Tá? Zero de funções algébricas. Vai falar dessas funções transcendentes aqui.
eu falei, exponencial, trigonométrica, logarítmica, né? Então, vários tipos aqui, tá? Bom, aqui ele fala, vai comentar aqui do método gráfico. O que é o método gráfico? Eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente faz a plotagem do gráfico e verifica ali visualmente aonde que está a raiz dessa função. Então, olha só, vou deixar aqui como uma pequena atividade. Ó. Peguem essa função aqui, vão lá no Google e faça o gráfico dessas funções. Plotem o gráfico dessas funções aqui para vocês já irem manipulando o Google e os gráficos dessas funções. Aqui, ó, tenho dois gráficos aqui, bem interessante, ó, uma função de terceiro grau, tá? Tá aqui, ó, ele vai mostrar aqui os intervalos, a gente visualmente consegue ver isso daqui. Então, esse exemplo aqui, falando dessa análise gráfica, tá bem bacaninha aqui, tá? E chegamos no método da bissecção, tá? Professor, você pulou aqui critério de parada, calma, depois a gente vai voltar aqui, tá bom? Critério de parada é aquela análise de erro que nós vimos lá na aula passada. Se alguém não viu a aula 2, volta lá na aula 2, eu estou falando lá de erros, tá bom? O método da bissecção, também chamado de método da dicotomia ou dicotomia, tá? Então, o método da bissecção. O que nós vamos falar no método da bissecção? Nós vamos encontrar uma maneira de aproximar o valor da raiz dessa função, tá bom? Pessoal, então para a aula não ficar muito extensa, nós vamos parar por aqui. Eu quero que vocês revejam novamente esse conteúdo que eu acabei de explicar, as funções, tá? Peguem o software lá, peguem o Google, façam o gráfico de algumas funções, dos exemplos que estão aqui na apostila, tá? Para vocês entenderem. Verifiquem, aprendam a entender bem o intervalo de uma raiz, tá? Pega aqueles gráficos ali e verifiquem os intervalos, procurem lá o menor intervalo inteiro que você identifica uma raiz, tá bom? Porque é a partir disso que nós vamos construir o método daqui para frente, tá? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a falar do método da bissecção e já vou mostrar como que a gente pode montar o algoritmo no Octave com isso daí. Então, para isso, para a próxima aula, eu preciso que vocês estejam bem afiados nesse conteúdo, tanto na parte de programação lá com o Octave, nós vimos na aula 2 e na aula 3, como nessa parte de raiz de funções e de equações, tudo bem? Então, tenha uma boa aula e bons estudos a todos.